Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. A gente está saindo agora do Espaço Cultural da Marinha, onde foram os dois nossos últimos vídeos, e vamos caminhar até o Mosteiro de São Bento. Ali ao fundo a gente vê a Igreja da Candelária, e bem aqui em frente fica uma réplica da pira olímpica que foi acesa no Maracanã nas Olimpíadas de 2016. O formato da pira é uma representação do Sol, com 12 metros de diâmetro, e sua movimentação ela é feita pelo vento. Vamos seguir aqui em frente até a Avenida Rio Branco, que fica logo atrás da Candelária. Nós estamos atrás da Igreja da Candelária e seguiremos por ali. Esse prédio foi fundado em 1906, pertence ao Banco Central do Brasil e abriga atualmente o Departamento de Meio Circulante. O Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, foi fundado em 1590 por dois monges vindos da Bahia e recebeu inicialmente, como padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E em 1602, a padroeira passou a ser Nossa Senhora de Monserrate. Em 1711, o mosteiro foi bombardeado e fortemente danificado durante uma invasão francesa e voltou a sofrer danos em 1732, dessa vez por conta de um incêndio. São Bento nasceu na Úmbria, Itália, no ano de 480. Ele era de família nobre romana. Ele foi o primeiro no Ocidente a criar uma estrutura que levava esse nome de mosteiro. Em poucos anos ele fundou 12 mosteiros. Antes, os monges viviam como eremitas, isolados, sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por ele. Um personagem muito importante na vida de São Bento foi um eremita chamado Romano. Romano virou mentor de São Bento e depois de um tempo São Bento foi, como eremita, viver isolado numa caverna. Foi descoberto, passou a receber visita e ajuda de várias pessoas que buscavam nele, dentre outras coisas, orientação espiritual e orações. Com isso, São Bento passa a ficar conhecido, é convidado a ser ábade em uma congregação. Chegando lá, ele não concorda com o estilo de vida, com a dinâmica com que era vivida a vida religiosa naquele espaço e tenta implementar mudanças, colocar regras. Com isso, ele ganha muitos inimigos. Inimigos que chegaram ao extremo de tentar matá-lo por envenenamento. E conta a história que naquele dia, diante do cálice envenenado, ele faz uma oração e o cálice se rompe. Isso faz com que ele deixe aquele grupo e por isso a imagem de São Bento ela é representada com
o livro das regras monásticas, um sino que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente representando o veneno dessa passagem que eu acabei de narrar, um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara representando a disciplina. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Ele predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Ele mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges, de pé com as mãos para o céu, morreu. São Bento foi canonizado no ano de 1220. É comum acharmos que convento e mosteiro são sinônimos, mas não são. Enquanto os conventos eram construídos em áreas urbanas para abrigar frades das ordens mendicantes, ou seja, franciscanos, dominicanos, agostinhos, carmelitas, os mosteiros eram construídos fora da cidade para abrigar monges e monjas pertencentes às ordens monásticas. Atualmente, devido à expansão das cidades, muitos mosteiros encontram-se já em áreas urbanas e, assim, como critério para sua classificação, é necessário levar em conta a configuração local na data da sua construção. Uma das coisas que vocês vão perceber e se questionar é quanto à iluminação durante a filmagem. O que acontece é que as luzes só ficam acesas durante as missas, que começam às 7h15 da manhã. Depois disso, voltam a ser apagadas e fica um ambiente de penumbra, de pouca iluminação, que é o que vocês veem aí na maior parte do vídeo. Eu
vim a uma das missas, fiquei maravilhado com o canto gregoriano, com a igreja iluminada, mas por uma questão de respeito não se filma durante o rito, durante a missa, inclusive por ter outras pessoas no ambiente, e as luzes foram apagadas logo ao término. Ainda assim, eu acredito que com o registro visual que eu trago e compartilho com vocês aqui nesse vídeo, dá para vocês terem uma ideia muito boa dos detalhes que tem, das talhas na parede, da grandiosidade e beleza dessa estrutura, do estilo arquitetônico usado, ou seja, a beleza da igreja principal do Mosteiro de São Bento. A gente está saindo agora da igreja principal e eu vou mostrar para vocês um mirante que tem aqui em cima, de onde tem uma vista bem legal da Ponte Rio-Niterói, Niterói e do Museu do Amanhã.
Saindo daqui do Mosteiro de São Bento, a gente volta para a Avenida Rio Branco, onde bem na esquina tem o edifício Rio Branco 1 ou RB1. A gente vai até a frente dele e vai olhar para o outro lado da Avenida Rio Branco. Lá a gente vê que tem uma escadinha, a gente vai subir aquela escadinha e ali fica a ladeira do João Homem. Esse é um dos acessos ao Morro da Conceição, mas o que eu quero mostrar para vocês é a lateral e o corrimão dessa escadaria, que é toda ornamentada em mosaico de azulejos. Aqui onde agora é esse bar, antes tinha uma cafeteria que eu achava ela bem interessante, com um aspecto bem artesanal de fazenda, a forma de fazer o café, de coar e grãos de diversas origens. Logo aqui na frente fica um bar chamado Ladeira 7, que num passado não muito distante se chamava Bar da Imaculada. Homenagem à Imaculada Conceição. A gente está aqui nessa área que chama Morro da Conceição e vocês vão ver que dentro desse bar tem um pedacinho com algumas imagens em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. A gente vai chegando ao final do nosso vídeo e se você gostou, peço que você deixe o seu like, convide aquelas pessoas que você sabe que gostam desse tipo de trabalho, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado a cada novo vídeo que for disponibilizado. A gente sai agora do Bar Ladeira 7, vamos continuar subindo aqui, que eu vou mostrar para vocês o Bar do Geraldinho. Apesar do caminho ser bem limpo, simpático, seguro, residencial, eu vou encurtar o trajeto mostrando só fotos para evitar que o vídeo fique muito longo. A gente sai do Bar do Geraldinho e começa agora a descer a ladeira de volta.
A gente vai até lá na escadaria, vai descer e sair de frente para o edifício Rio Branco 1. A gente desceu a escadaria, está de frente para o prédio da Rio Branco 1 e vai pegar aqui à esquerda, que ali na frente fica o Museu da Manhã, que é onde vai ser o nosso próximo episódio. Vamos juntos!